Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência. Saudações, ouvintes do canal Desportivo da Rádio Moçambique, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Desporto Inclusivo, onde o destaque vai para o desporto praticado por pessoas com deficiência, com histórias de sucesso, notícias e temas ligados à saúde e ao bem-estar deste grupo social. Na vossa companhia, Nelson Tatanha na apresentação, Abdul Rahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Uma ótima escuta. O Movimento Inclusivo. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Há 130 anos, os caminhos de ferro de Moçambique percorrem os trilhos do progresso, unindo cidades, histórias e sonhos. Neste marco histórico, celebramos com inclusão, porque o progresso só faz sentido quando todos participam da viagem. As pessoas com deficiência estiveram aqui em massa para participar de 130 anos do Caminho de Ferro de Moçambique. Histórias como as de Verônica, Abdul, Massango, Miguel e Sam mostram que quando há oportunidade, todos vencem. Agradeço por estar perante esta prova, não é fácil. E agradecer também a todos que têm me apoiado direto e indiretamente para estar aqui. Agradeço bastante, eu vou continuar a dar o meu máximo. Consegui, de verdade. E desporto é saúde. O CFM é do povo e está presente em todas as regiões, com mais do que transporte, com responsabilidade social, saúde, educação e inclusão. O objetivo do CFM é tornar esta festa dos 130 anos o mais inclusivo possível. E esta é uma das formas de nós termos toda a população a participar, para mostrar que o CFM é realmente uma empresa pública. A empresa pública é a empresa do povo e o povo deve tirar o benefício dos ganhos do CFM. De Maputo a Nampula, de Chimoio à Beira, seguimos juntos, porque há 130 anos os caminhos de ferro de Moçambique fazem mais do que transportar. Eles conectam vidas. Caminhos de Ferro de Moçambique, 130 anos movimentando pessoas e bens. Estimado ouvinte, pode acompanhar estas e outras notícias sobre desporto adaptado nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Siga-nos pesquisando por Mães de Inclusão e subscreva o canal. Amigo ouvinte, nesta edição iniciamos o programa na cidade de Chimoio, onde o jornalista Abdul Rahman nos leva a conhecer a realidade desta parcela do país, trazendo a história da exclusão de alunos com deficiência nas aulas de educação física. O Movimento Inclusivo.
A educação inclusiva em Moçambique ainda continua sendo desafio, pois os alunos com deficiência físico-motora são excluídos das aulas de educação física em algumas escolas em Chimoio, na província de Manica, como contam Marizane Joaquim e Olímpio Francisco. Meu nome chama-me Marizane Joaquim Júnior. O meu historial de estudo, eu era um aluno que sofria muito, porque não tinha uma cadeira de roda inicialmente para os meus estudos. Começando de primeira classe até quinta classe, só meus irmãos que me ajudavam para ir na escola, carregava mesmo numa bicicleta para ir na escola e me carregava, colocar numa turma. E no meu historial na escola, em termos de educação física, dizer que eu ia na educação física para assistir e não praticar, porque o professor excluía, me colocava de lado. Só falava que deve assistir e não praticar, devido à minha condição. Na primeira impressão eu achei, porque devido à minha condição física, eu achei, por falta de informação, que era tudo bem. Mas com o andar do tempo eu percebi que aquilo não deveria ser assim, né? Porque eu deveria também estar incluso na sociedade, porque eu sou pessoa normal como os outros. Quando eu estava no ensino primário, eu não passava das aulas de educação física, e às vezes porque os professores dizer que não podes participar porque às vezes não vais conseguir fazer alguma coisa e senta aqui, assiste. Às vezes por vezes eu não ia até lá nas escolas, às vezes eu ficava em casa mesmo e eu ia quando me apetecesse eu ia. Por vezes eu me sentia mal e não sou de futebol, eu fui alguém que com meus 7 anos, 8 anos eu aprendi muita coisa. Não sou futebol, eu aprendi a pedalar bicicleta, eu subia nas árvores, até moto eu aprendi ano passado, eu costumo conduzir moto. Certas vezes há pessoas que naquele tempo me chamavam de fora porque não conseguia, mas agora quando me vêm, até eles admiram. Naquele tempo eu não fazia isso, mas por agora você faz aquilo. Eu sou alguém que tenho raiva daquilo que eu vejo pessoas a fazer. Não me limite porque eu sou assim, eu não posso ir para correr, não vou jogar futebol. Futebol é a área que eu mais gosto. Os jovens estudantes com deficiência dizem que sentiam-se discriminados por não ter oportunidade de participar em aulas de educação física. Mesmo assim, não desistiram de praticar o desporto. Eu gosto de futebol, gosto de desportos tradicionais como dama, também e xadrez, tinha sentido, gosto também de xadrez e gostaria de implementar assim, principalmente dama e xadrez, porque eu amo essas modalidades e ajuda mais na capacidade mental da pessoa em forma de pensar e estar. A sociedade no geral, por favor, a pessoa com deficiência não implica que não pode fazer desporto, pode sim. O que implica acreditar nela, confiar nela, que pode. Ela pode fazer tudo o que as pessoas acham que ela não pode fazer. A não participação dos alunos com deficiência nas aulas de educação física não é de hoje, como partilha Ricardo Mourins, ativista social e jurista. Não, eu recordo-me com alguma mágoa que no tempo da escola, quando chegasse a aula de educação física, pura e simplesmente era dispensado. Era dispensado porque não havia estratégia para isso. A pessoa com deficiência pode, sim senhora, e deve participar da educação física para a questão da saúde até. Então, é preciso que haja também uma educação física para pessoas com deficiência, tendo em conta as nossas especificidades. Qualquer pessoa com deficiência pode praticar educação física. O importante é que haja professores preparados para lidar com esse tipo de pessoas que somos nós, pessoas com deficiência. Zacarias Zicai e Cantola Ponja, da Light for the World e Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, respectivamente, organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência, afirmam que a situação preocupa esta camada social e esperam que haja melhorias com nova estratégia de educação inclusiva. Exclusão das crianças em aulas de educação física. Nós temos visto a nível internacional, nos Jogos Paralímpicos, pessoas com deficiência a competir. Então, é nesse contexto que é preciso realmente o Ministério da Educação fazer essa mudança do sistema, de modo que as crianças com deficiência também possam ter acesso à disciplina de educação física, porque tornam-se atletas para o futuro. Como é que vão tornar-se atletas se não estão no seu processo de ensino e aprendizagem a aprender a disciplina de educação física?
Então, essa é uma discussão que é preciso sentar com todos os pedagogos, com todos os docentes da disciplina de educação física, a sociedade civil, para discutirmos e encontrarmos as melhores abordagens, melhores plataformas de como facilitar o acesso às crianças com deficiência às aulas de educação física. Nós temos vindo a falar sobre atitudes de alguns professores, porque há professores que, não vamos generalizar, né? Há professores que incluem as pessoas com deficiência para fazer a educação, porque aquilo faz parte da terapia, ajuda muito a pessoa com deficiência a superar, não é? Então, quando mais fica sem fazer serviço de fisioterapia ou educação física, então fica cada vez mais atrofiado. Então, o que nós sentimos é que os professores têm falta de informação. Não sabe que a educação física ajuda a pessoa com deficiência. Então, é uma exclusão, uma discriminação. Nós, como organizações de pessoas com deficiência, nos deixa muito preocupados. Então, eu acho que nesta estratégia queremos discutir esses pormenores, com mais pormenor, essas questões todas, para ver se todos os professores sejam sensibilizados a criar espaço para que as pessoas com deficiência façam a educação. Maria Luísa, responsável da Educação Inclusiva no Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, reconhece existir esta situação, pois existem professores sem metodologia como lidar com estas crianças em aulas de educação física. Muitas vezes os professores não sabem o que fazer com as crianças e ficam com receio de aprofundar as lesões, mas o desporto, cada um tem uma modalidade a qual pode praticar. Então nós precisamos a criar uma rede de inclusão para, de uma forma, com uma voz mais abrangente, preparar os professores, todos, especialmente os professores que lidam com crianças com necessidades educativas especiais que decorrem de deficiência, para entender o que se deve fazer com cada uma das tipologias. Por exemplo, um aluno com albinismo a fazer aulas de educação física ao solo, isso faz mal. Então, até essas coisas que parecem pequenas, mas que são muito graves, alguns professores não entendem. Às vezes que a criança só de pegar a bola fica com uma alegria, esse prazer precisa ser dado a todos. Há uns que podem fazer movimento, há outros que não podem. Mas há coisas que podemos partilhar. Só precisamos de preparar os professores para que possam fazer isso. Há uma necessidade urgente de incluir alunos com deficiência nas aulas de educação física. Apesar disso, já se registram alguns avanços. Nos jogos escolares, alunos com deficiência têm vindo a participar. E por falar em jogos escolares, a cidade da Matola esteve envolvida na preparação para este evento, com o objetivo de selecionar os melhores atletas que irão representar a província de Maputo nos Jogos Desportivos Escolares, que terão lugar em 2026 na província de Inhambane. O jornalista Abdulrahman Ibrahim tem mais detalhe. Movimento Inclusivo. Saudações, ouvinte do canal desportivo da Rádio Moçambique, na vossa companhia do Abdulrahman Ibrahim. Hoje respondo a partir da escola secundária da Matola, na província de Maputo, onde está a decorrer a preparação do jogo desportivo escolares que vai decorrer em 2026 na província de Inhambane. Será a 16ª edição, onde vários distritos estão aqui para escolher os melhores atletas em várias modalidades: o basquete, futebol, voleibol, atletismo, enfim. Mas não é o desporto convencional que vamos falar, mas sim é o desporto para pessoas com deficiência, neste caso o futsal para cegos, que vai ser uma demonstração neste local onde estamos. Quem sabe também vai ser demonstrado a nível da província de Inhambane na 16ª edição do Jogo Desportivo Escolares. Vamos conversar com o Dr. Xilaul, não é? Que é cego, neste caso também é docente. Dr. Xilaul, estão aqui na Escola Secundária da Matola a demonstração desta modalidade de futsal para cegos. De que forma que querem que este tipo de modalidade seja abrangido no jogo escolar e também a nível das escolas? Bem, obrigado pela oportunidade. De facto,
Nós há bastante tempo que praticamos a modalidade de futsal para cegos, mas é difícil haver oportunidades para fazermos a demonstração, para que esse desporto, essa modalidade seja também divulgada e colocada nos planos do Ministério da Educação, não é? Tendo em conta que o desporto com muita facilidade desenvolve o intelecto e também retira preconceitos e estereótipos por parte das pessoas com deficiência e ao nível das famílias e da sociedade. Então o que nós pretendemos é que de facto não passe da demonstração. É verdade que nós já não temos idade para fazermos parte dos jogos esportivos escolares, mas nós podemos participar para demonstração, como forma de sensibilizar o governo, o Estado, a sociedade, as famílias, conforme eu disse. Porque o desporto faz bem, o desporto é saúde, o desporto inclui, ou seja, o desporto pode ser um veículo de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. É por isso que nós estamos aqui hoje, para fazermos essa demonstração, no sentido de fazer perceber que, olha, apesar da deficiência ou do impedimento visual, nós somos capazes de fazer coisas melhores, não é, para o bem-estar social. Exato. José Schlaul, pode explicar para quem não sabe como é que as pessoas com deficiência jogam o futsal? Como é que é a caracterização da bola, o equipamento em si? Pode explicar um pouco em relação a esse aspecto essencial, visto que para o futsal convencional é bem diferente para pessoas com deficiência visual? Bem, é verdade que nós cá não temos equipamento como tal, cada um vê a sua maneira, mas é importante dizer que, primeiro, não há muita diferença em termos da disposição de equipas em relação ao futsal convencional. Aí temos 5 elementos, dos quais, por cada equipa, né, um é guarda-redes, mais 4 que jogam, ou seja, em campo. Ou seja, dos 5 elementos, o guarda-redes é o único que não tem deficiência visual, não é? Mas os outros 4 que jogam em campo devem ser pessoas com deficiência visual, e porque há essa diferença de baixa visão, cegueira, então nós usamos também vendas para colocar e para poder vendar os olhos. E as chuteiras devem ser aquelas que são usadas mesmo para o futsal, e a bola contém guizos por dentro, então essa bola toca, tem guizos para poder facilitar a orientação, não é, dos jogadores. Mas também outro dado importante é que deve existir alguém que, para além de estar na posição de coordenação da arbitragem, faz uma espécie de relato, não é não um relato no verdadeiro sentido, mas vai mais ou menos dizer com quem está a bola, para onde está a ir a bola, mas o para está onde a bola, não no sentido de dizer para o jogador ir lá atrás, mas é uma forma de orientá-lo, uma vez que as equipas em si têm um sistema de comunicação e, por outro lado, tem um sistema tático, mas também há um dado importante, que a bola em si comunica com os jogadores, não é? Então é mais ou menos assim. Em termos da compra de material, acha que a bola com guizo é mais caro, diferentemente com outra bola para o futsal convencional? É verdade que há várias qualidades das bolas futsal convencional, mas as bolas que são usadas para futsal para cegos são caras, por isso que aqui internamente não encontramos lojas que vendem essas bolas. No país não temos lojas que vendem bolas com guizo? Até aqui não, embora é possível ir a algumas lojas, fazer negociação para irem à procura nos países como a África Sul e alguns países da Europa, não é? Mas se nós conseguimos as bolas, é graças à boa vontade das pessoas que viajam para fora. Pois é, muito obrigado. Não sei se tem algo que não perguntei, quero acrescentar, Dr. Schlaul. O que nós pedimos é que hajam pessoas de boa vontade para nos apoiar, principalmente na compra dos equipamentos que são tão normais, não é, para o futsal, e as bolas que vêm de fora. Temos capacidade para formar no mínimo 4 equipas. Só precisamos de bolas, no mínimo. O resto nós podemos nos virar. A movimentação é só decorre em Maputo ou nas outras províncias, por exemplo, no Instituto de Deficientes Visuais na Beira, tem também essa recriação do futsal para cegos? A maior parte de nós saímos de lá, é lá onde nós tivemos contato com a bola para o futsal, não é? Acreditamos que na Beira tem-se jogado futsal com mais regularidade em relação ao que é Maputo, mas o número
já é significante para podermos praticar todos os finais de semana desde que tenhamos o material. Muito obrigado, Dr. Chilaúl. Conversamos com o Dr. Chilaúl, que também é membro da CAMO, a Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique. Falamos sobre esta modalidade que vai ser demonstração aqui na Escola Secundária da Matola, futsal para cegos, e quem sabe também a ideia é que também esta modalidade seja integrada nos jogos escolares que vai decorrer na cidade de Inhambane em 2026, não só nos jogos escolares, mas também a nível das aulas de educação física. Amigo vinte, depois de termos ouvido o docente universitário José Chilaúl aqui na Escola Secundária da Matola, na província de Maputo, sobre o futsal para cegos, onde estará em demonstrativo, não é? Para já, vamos conversar com a diretora provincial de Educação, Carménia Kanda, para saber um pouco em relação ao envolvimento de atletas com deficiência nestes preparativos do jogo desportivo a decorrer na província de Inhambane. Diretora, nesta fase provincial dos jogos desportivos escolares, daqui, qual é a fase seguinte? Será que os estudantes, neste caso, os atletas escolhidos, serão baseados aqui na cidade da Matola ou voltam para as origens? Quando já estiverem prestes para a preparação para os jogos de Inhambane, estarão aqui na cidade da Matola? Muito obrigada. É uma pergunta mesmo pertinente. É assim, todo mundo questiona porque é que estão a realizar a esta altura e próximo ano é que vão decorrer os jogos a nível nacional. Estamos cientes até da dificuldade que outras províncias tiveram, mas achamos que precisamos de nos preparar melhor para superar o que nós tivemos como resultados no último festival. Estes estudantes, realizamos hoje o festival, serão selecionados e regressam. Estamos a prever um estágio pré-competitivo de 90 dias. Criadas as condições, nós traremos os alunos para cá e vão ficar nos estágios daqui, vão rumar em Inhambane. Vamos criar todas as condições, enquadrá-los nas escolas aqui da cidade da Matola e conviverem durante 90 dias de forma a criar uma coesão entre eles e melhores resultados no nacional. Essa é que é a nossa ideia. Diretora, em relação ao desporto escolar, neste caso, nos outros anos, a província de Maputo, em particular, tem levado um número considerável de atletas com deficiência, neste caso auditiva e visual. Neste momento, só conseguimos ter um atleta com deficiência visual. Um atleta, não posso confirmar, conforme vocês viram o arranque aqui do jogo, é futebol. Os atletas que estão aqui estão com problemas mesmo visual, da visão, e foi o jogo de abertura. O nosso pontapé de saída foi exatamente com este grupo de alunos. Então, não estamos só a apostar num aluno e em várias modalidades. Teremos em vôlei, handball, esse é que é o nosso desafio. Mas, diretora, esta modalidade de futsal para cegos será uma demonstração a nível dos jogos que vão decorrer em Inhambane ou também será uma modalidade para a competição? Nós já vamos ouvir o que é que o regulamento vai nos dizer, mas estamos esperançados ou esperançosos que seja de competição, porque nos sentimos bem preparados, conforme vê as imagens que falaram por si. Gostávamos de competir, não sabemos se desta vez vai ser apenas uma demonstração. Amigo vinte, é tudo quando tínhamos em relação a esta entrevista que tivemos com a diretora provincial de Educação, Carménia Kanda, e também com José Chilaúl, que faz parte do futsal para cegos na Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique. Assim, caro ouvinte, esteve em nossa companhia. O nosso muito obrigado. A entrevista foi apresentada por mim, Abderrahmane Ibrahim. Saudações. Os Jogos Desportivos Escolares, que se realizarão na terra de Boa Gente, Inhambane, contarão com o futsal para cegos como modalidade demonstrativa, segundo o professor José Chilaúl. Ainda sobre os Jogos Escolares, chamamos o jornalista Venâncio Macamo para nos dar a conhecer os preparativos deste grande festival. Movimento Inclusivo.
Há menos de um ano da realização do Festival Nacional de Jogos Esportivos Escolares, que a província de Inhambane acolhe, pouco ou quase nada foi feito na componente de reabilitação de infraestruturas desportivas. A situação preocupa o Conselho Executivo Provincial, mas o governador Francisco Pagola está confiante na capacidade da organização humana em responder ao desafio. Temos desafios muito grandes na componente das infraestruturas, mas através de alguns parceiros, algumas dessas infraestruturas já têm vindo a merecer alguma atenção, como é o caso da pista 7 de setembro ao nível da cidade de Inhambane, que era uma pista que estava totalmente abandonada, mas agora temos encontrado mecanismos para viabilizar. Temos também os desafios de algumas infraestruturas, sobretudo para as modalidades salão. Temos a necessidade de encontrar um mecanismo para reabilitar o campo da Escola Secundária de Molé. Então este é o grande desafio, infraestruturas. Na componente esportiva, o governador de Inhambane, Francisco Pagola, desafia os técnicos para preparar as equipas com vista a ocupar os lugares de pódio. Temos vindo já a articular com a direção provincial, com as associações provinciais. Chamamos todas as associações provinciais para que se juntem a nós, porque o nosso sonho como província é ganharmos Jogos Escolares. Inhambane nunca ganhou um festival de Jogos Escolares, então temos desafiado a Direção Provincial da Juventude e Desporto, a Direção Provincial de Educação, para trazermos resultados positivos para a nossa província. No âmbito do aproveitamento da Arena de Vilanculo, a província de Inhambane pretende incluir nos Jogos Esportivos Escolares a modalidade de futebol de praia como demonstrativa. Estamos agora a articular com a Federação Moçambicana de Futebol para que juntos possamos articular com o Ministério da Educação, que é de forma demonstrativa levarmos também o futebol de praia, porque temos uma arena adormecida em Vilanculo, como forma de trazer um novo engajamento no uso daquela infraestrutura. Francisco Pagola, governador da província de Inhambane. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Há 130 anos, os caminhos de ferro de Moçambique percorrem os trilhos do progresso, unindo cidades, histórias e sonhos. Neste marco histórico, celebramos com inclusão, porque o progresso só faz sentido quando todos participam da viagem. As pessoas com deficiência estiveram aqui em massa para participar. 130 anos do Caminho de Ferro de Moçambique. Histórias como as de Verônica, Abdul, Massango, Miguel e Sam mostram que quando há oportunidade, todos vencem. Agradeço por estar perante esta prova, não é fácil. E agradecer também a todos que têm me apoiado direto e indiretamente por estar aqui. Agradeço bastante, eu vou continuar a dar o meu máximo. Consegui. E consegui. De verdade. E desporto é saúde. O CFM é do povo e está presente em todas as regiões, com mais do que transporte, com responsabilidade social, saúde, educação e inclusão. O objetivo do CFE é tornar esta festa dos 130 anos o mais inclusivo possível. E esta é uma das formas de nós termos toda a população a participar, para mostrar que o CFM é realmente uma empresa pública. Empresa pública é empresa do povo e o povo deve tirar o benefício dos galhos do CFM. De Maputo a Nampula, de Chimoio à Beira, seguimos juntos, porque há 130 anos os caminhos de ferro de Moçambique fazem mais do que transportar. Eles conectam vidas. Caminhos de Ferro de Moçambique, 130 anos movimentando pessoas e bens.
Nos momentos finais do programa, Nelson Datanha na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição e continuação de uma ótima escuta na programação do canal desportivo da Rádio Moçambique. Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência.